dia a todos os pastores, obreiros, colaboradores, nesta manhã de domingo, você que está nos assistindo presencialmente, aí no seu estado, na sua igreja, você teve a possibilidade de participar presencialmente, e você que está impossibilitado devido às novas normas de segurança, você que está, como nós aqui em São Paulo, impossibilitados de participar das reuniões presencialmente, vamos juntos meditar nesse estudo do livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. Mas antes, feche os seus olhos, que Deus abra o nosso entendimento e nos ensine a servi-lo mais e melhor, pois o nosso prazer está em te agradar, ó Deus, e não te desagradar. Já fizemos muito a nossa vontade, a vontade dos outros, a vontade do mal. Agora nós queremos viver para fazer a tua vontade, que é santa, que é agradável, que é perfeita. E eu te agradeço pela Bíblia Sagrada, pela vida do Bispo Macedo, da Dona Esther, dos bispos, pastores, auxiliares, obreiros, colaboradores e membros da Igreja Universal, que mesmo em meio à pandemia, não se isolaram do altar, da fé, da comunhão contigo, da meditação e da prática da tua palavra, pois é isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém fortes, a obediência a ti. Amém. No capítulo 6, versículo 11 diz: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Paulo falando, dê atenção ao que eu escrevi. Não ignore. Muitos ignoram a Bíblia Sagrada, muitos ignoram, os livros inspirados por Deus através do Bispo Macedo, que foram escritos, e outros bispos da igreja, o Bispo Renato, que nos orienta à luz da palavra de Deus, como viver esta fé. Aqui Paulo diz, olha, vejam, reparem que escrevi com letras grandes, com a minha própria mão, essas cartas. Deus tem usado os seus servos para nos escrever, e cabe você se policiar para não perder tempo, nem ficar bebendo ou misturando o vinho, como está escrito nas epístolas, não mistureis os vinhos. Você lê livro de um autor, de outro autor, ao invés de ler a Bíblia, ou ler livros onde os autores você conhece, como o Bispo Macedo, Bispo Renato e outros da Igreja Universal. Então, vamos valorizar a palavra de Deus, pois ela é eterna, ela é perfeita, ela é santa e não volta vazia para o Senhor. Ele diz assim no versículo 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, veja, os vaidosos, os religiosos, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então muitos na igreja em Gálatas, muitos Gálatas que haviam dito que haviam aceitado a Jesus, que serviam a Jesus, estavam impondo a circuncisão aos novos cristãos, na verdade, para mostrar uma boa aparência, mostrar para os outros, olha só, eles são cristãos, mas eles estão circuncidados, eles também cumprem com a lei de Moisés, Eles também são religiosos, para evitar perseguições. E Paulo repreende essas pessoas. Nós não temos que praticar nada para sermos apreciados pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas, para não sofrermos perseguições. Então eu vou ficar calado, ou eu vou dizer que sim, que concordo, só para agradar os outros, porque os outros, a maioria, sim, concorda. Para ser popular, então, eu vou aceitar a prática de coisas antigas, de costumes, tradições. Não, meu amigo. Se você está com medo de ser perseguido por desagradar os outros, então é porque você ainda não é filho. É porque você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Porque os batizados com o Espírito Santo, esses não têm medo de assumir a sua fé em Cristo e sofrer por causa de Cristo, por causa de uma fé obediente, inteligente. Não tente mostrar boa aparência na carne. A nossa boa aparência tem que ser no Espírito. No espírito da obediência, no espírito da humildade, no espírito do sacrifício, no espírito da perseverança,
no espírito da sinceridade. Ele vai e diz, olha, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, os religiosos, né? Mas querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Quer dizer, para dizer, ele também é um dos nossos, ó, ele também se circuncidou, ele também é judeu, ele é um hebreu, ele é um descendente de Abraão. Quer dizer, essas pessoas religiosas que querem impor a sua fé aos outros, nem eles praticam o que eles mesmos falam, anunciam. São os hipócritas, são os religiosos que havia na igreja primitiva. Está aqui, ó, Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse versículo, eu gostaria de convidar a você, obreiro, colaborador, a copiar este versículo com a sua própria mão. Copie, escreva e coloque este versículo 14 no espelho do seu banheiro, na cabeceira da sua cama, no painel do seu carro, na mesa do seu escritório. Eu gostaria que você copiasse. E por que o Senhor quer que eu faça isso? Para você, sempre que for ao banheiro, sempre que você entrar no seu carro, sempre que você sentar na mesa no seu escritório, sempre que você for deitar, você lembre o que Paulo disse: mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que nos gloriarmos por sermos brasileiros, americanos, espanhóis, judeus, cristãos. Nós temos que nos gloriar em Cristo, está aqui na cruz de Cristo. Quer dizer, eu estou renunciando à minha vontade, eu estou negando a minha vontade, eu estou sacrificando voluntariamente por Cristo, por amor a Cristo. Quando ele fala aqui, ó, cruz de Cristo, quer dizer, por praticar os ensinamentos de Cristo, por viver para Cristo. A cruz de Cristo significa, eu estou negando-me a mim mesmo, dia após dia, estou tomando a minha cruz, quer dizer, estou sofrendo as consequências de obedecer a Jesus, mas eu estou seguindo a Jesus, eu estou indo após o Senhor Jesus, eu não estou acomodado, eu estou realmente vivendo a fé. É isso que Paulo está falando. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, quando nós realmente nos gloriamos, a não ser na cruz de Jesus, que deu a vida por nós para nos perdoar, para nos transformar e para nos salvar, então nós estamos crucificados para nós mesmos. Nós estamos crucificados para o mundo. Nós não estamos vivendo mais para nós, nem para os outros, senão para Deus. E por isso Deus pode nos usar, Deus pode contar conosco, Deus pode nos inspirar e através de nós salvar aqueles que ainda não foram salvos. Essa é a proposta da fé. Esses são os ensinamentos que a cruz nos deixa. E ele vai no versículo 15 e diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Quer dizer, não adianta nada você praticar as leis judaicas ou as leis de Moisés, por exemplo, e você não ser uma nova criatura. De nada adianta você se intitular evangélico, cristão, no nosso caso, de nada adianta a gente se intitular pastor, obreiro, bispo, colaborador, se você não é nova criatura. O que nos faz servos de Deus é justamente o fato de você e eu estarmos crucificados para o mundo, estarmos crucificados para nós mesmos. Se você não é uma nova criatura, você não tem do que se gloriar. Nova criatura não vive para si, não vive para o mundo, não vive para os outros. Vive para Jesus. É isso que ele está falando. E é importante que você e eu meditemos, porque ele fala assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, qual regra? Nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quer dizer, então o Israel de Deus são aqueles que realmente são novas criaturas e não novos
crentes ou religiosos, mas novas criaturas. Desde agora ninguém me inquiete, ninguém me incomode, em outras palavras, ninguém me censure por isso, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Bem, diante desse versículo 17, quando ele fala, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você traz as marcas do Senhor Jesus? Você tem negado a sua carne, as suas vontades? Você tem sentido na carne? Você carrega as marcas? No caso aqui, Paulo foi preso, maltratado, apanhou, foi torturado em diferentes ocasiões e o seu corpo literalmente estava marcado. E há obreiros, há colaboradores que não querem ser marcados. Hoje nós somos marcados pelos insultos, pelas injustiças, pelas perseguições, pelos problemas. Hoje há pessoas que não querem ser marcadas por terem sido tentadas e não terem caído na tentação, mas terem resistido firme e forte. Obreiro, colaborador, as marcas de Cristo têm que fazer parte do nosso corpo, da nossa vida. Você não pode abrir mão dessas marcas, mas tem gente que está limpinho, que está limpinha. Temos que estar limpos espiritualmente, mas devemos carregar as marcas de Cristo no nosso corpo. Que temos sido tentados a mentir, a nos rebelarmos, a duvidar, a cair, a se acomodar, mas não, resistimos e vencemos. As marcas de termos sido provados e aprovados para a glória de Deus. E ele conclui, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Veja, a graça não é na carne, é no espírito, quer dizer, razão, no entendimento. Que vocês guardem essas palavras, que vocês guardem essas revelações. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que vocês guardem o que Deus nos tem dado na cabeça, no entendimento, que vocês pratiquem, que não fique só no conhecimento, mas que vocês pratiquem. E por último a palavra, amém, que significa assim seja. Bem, concluímos então o estudo do livro de Gálatas. Espero que de alguma forma você tenha sido ajudado, instruído, porque eu fui. E louvo e agradeço a Deus pelo privilégio de ter junto com você meditado, estudado no livro de Gálatas. No próximo domingo iniciaremos mais um estudo de um dos livros das Escrituras Sagradas para a nossa edificação. Que Deus abençoe a sua semana em família, com proteção, sabedoria, saúde. E não esqueça, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E logo, logo nos veremos. Ou aqui no templo, aí na sua igreja, no seu estado, ou nas nuvens. Até lá!